Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do MMA Neurocast. Nessa edição, nós iremos falar nada mais, nada menos sobre o e-book digital mais esperado e mais cobiçado do ano de 2024, que é o e-book No Azul do Mar, lançado pelo Ministério Público de Goiás recentemente. E para a gente falar e saber os detalhes desse e-book, nós temos a honra de receber aqui no estúdio os autores desse e-book, né? Os idealizadores do e-book, que é o nosso promotor de justiça tão querido e tão amado, que tem um coração azul, anjo sem asa, doutor Helder Cavalcante Mota, e também a nossa querida médica pediatra, especialista em autismo, doutora Ana Márcia Guimarães. Como mãe de autista, eu tenho que agradecer em nome de todas as mães de todas as famílias por todo o empenho de vocês, todo o trabalho incrível que vocês realizaram, intenso nesse último ano, para que a gente pudesse ter agora em nossas mãos esse guia prático, né, para pai, mãe ou responsável pelos autistas, que tem todas as informações precisas e seguras que a gente realmente precisa e necessita, né, para ter mais paz e que a nossa caminhada seja mais leve. Muito obrigada por vocês estarem aqui, doutor. Prazer enorme estar aqui. É uma honra para o Ministério Público poder participar desse podcast e agradeço as palavras sempre muito generosas da doutora Letícia. O e-book foi idealizado a partir da necessidade das mães de movimento autista quando procuraram o Ministério Público. Então, em verdade, a gente organizou esse guia prático, nós vamos falar um pouco dele, porque que tem esse aspecto prático, e precisava de um auxílio nas aplicações médicas, e aí a doutora Ana Márcia Guimarães, que foi sempre muito generosa conosco, então ela fez uma parte a introdução sobre o autismo, e depois nós trouxemos aspectos de... autismo, mas eu digo que é autismo com cidadania. Não só conhecer os direitos dos autistas, às vezes a gente sempre usa o nome, às vezes, criança autista, sua criança, porque é o que aparece mais nos nossos gabinetes do Ministério Público, mas na verdade sim, são pessoas autistas. E entre ter o direito e fazer esse direito virar realidade, toda a conquista humana dos direitos advém de muita luta, então a gente procurou trazer algumas formas de como fazer esse direito sair do papel e virar realidade na vida das pessoas. Então o guia tem muita cartilha de ideia na internet, à disposição. A gente quis fazer uma coisa diferente. Tem um nicho que ainda não foi explorado, quer dizer, como levar cidadania a essas crianças autismo. Então, o prático é por isso, é que a pessoa vai ler, ter os conhecimentos aí da área médica para as noções iniciais, e depois vai assim, os direitos são enunciados, mas mais que isso, são indicados como fazer valer. Sim. Quem na sociedade tem o dever de estar ajudando essas crianças a exercer a plenitude dos direitos deles. Então, agradeço enorme essa oportunidade de estar com vocês e falar para esse pai, para essa mãe, para esse responsável, sobre essa nossa tentativa de fazer o mundo um pouquinho melhor para as crianças autistas. Muito obrigado. Obrigada, estão conseguindo fazer a vida das famílias um pouco melhor e um mundo melhor. Vocês têm transformado vidas com todo o empenho de vocês, que eu acompanho desde o diagnóstico da minha filha, que inclusive, né, foi feito, né, pela doutora Ana Márcia Guimarães. Então é uma honra. E de verdade, como mães, nós precisávamos muito de um guia prático, porque eu falo por mim, quando eu recebi o diagnóstico, apesar de ter sido orientada pela doutora Ana Márcia, é um universo completamente diferente, o autismo é um universo paralelo, complexo para quem acaba de receber o diagnóstico. A gente precisa saber qual o melhor caminho, qual é o tratamento, como eu posso ter certeza que esse tratamento indicado realmente vai trazer evolução clínica para a minha criança, para o meu filho. E é muito difícil, porque como o Dr. Helder disse, nós temos muitas cartilhas no mercado, mas não é porque eu participei da construção desse book que eu estou dizendo isso. De fato, no Brasil,
não sei no mundo, né, mas eu digo que no Brasil nós não temos um manual, um guia prático, um e-book tão detalhado, tão completo, que te ensine de forma prática como exercer a cidadania, como exercer esse direito. Como o seu filho vai ter acesso à saúde, ao tratamento, que é o mais importante no diagnóstico do autismo, porque autismo não tem cura, mas tem tratamento. Então, como é que você pode ter acesso a esse tratamento no SUS ou na rede privada de saúde? Como fazer isso? E se, por acaso, esse acesso for negado, quem são as autoridades competentes que vão lutar por você e vão fazer com que esse direito seja exercido e efetivado? E para falar um pouco sobre a parte principal, o início, né, desse book, eu gostaria de pedir, conceder a palavra à doutora Ana Márcia, né? Primeiro eu gostaria de saber, Ana Márcia, por que você aceitou esse desafio de escrever esse manual, tá? Juntamente com o Dr. Helder Mota, que é o idealizador, por que você aceitou esse desafio? Agradecer já mais uma vez e também falar um pouquinho mais sobre a sua parte, né? Que as famílias possam ter noção de que quando elas precisarem, elas já vão ter qual a parte do e-book em relação ao que você escreveu, o que você trouxe pra gente. Obrigada, olá a todos, todas as mães, famílias e cuidadores atípicos, né, representados aqui pelo MMA. E por que eu aceitei, né? Como dizer não a um convite vindo do Dr. Helder Mota, né, o idealizador, na pessoa representando ali o Ministério Público, e realmente porque junto com essa honra que foi esse convite, vem o seu dever como cidadã, de pensar, eu tenho alguma coisa a contribuir para que essas crianças se desenvolvam dentro do seu potencial pleno, para que essas famílias tenham menos dificuldades, menos obstáculos, porque eu acho que é justamente aí você, como mãe atípica, você sabe, todos vocês que nos ouvem, sabem que a trajetória para o espectro autista é uma trajetória difícil, longa, árdua e que começa quando essa criança nasce, porque é extremamente frequente, para não dizer muito mais a regra do que a exceção, que a família fale para nós, médicos, que sabiam que desde pequena essa criança tem uma dificuldade, desde pequenininha essa criança é diferente e ninguém até hoje conseguiu me ajudar. Então, é uma trajetória com muitos obstáculos. Então, o que nós, como profissionais da saúde, da educação, como cidadãos, pudermos fazer para proporcionar a essa criança o acesso, que eu costumo dizer que é um presente que ela recebe. Quando uma criança, de fato, tem sinais de alerta, tem critérios que preenchem o diagnóstico de espectro autista, ela merece o presente de receber o código que abre para ela as portas para que ela tenha possibilidade de se desenvolver dentro do seu potencial máximo. Então, além de, muito mais do que uma honra, é um dever que nós, que trabalhamos com crianças, seja da área da educação, seja da área da saúde, né? Eu falo que esse casamento entre a educação, a saúde e o direito, ele é indissolúvel, porque ele é essencial para que crianças, adolescentes, adultos jovens, como o Dr. Helder falou, pessoas, né? Existem aí adultos que ainda sofrem em busca de um diagnóstico que não tem. Então, nós estamos aqui para dar o que nós podemos, o que nós sabemos, o que a gente tem como princípio de vida para ajudar essa população. Excelente. Doutora Ana Márcia, já vamos entrar, não sei se vocês concordam, já nos tópicos da cartilha, porque tanto você quanto eu, né, nos nossos Instagrams, nós recebemos inúmeros pedidos, né, de explicação a respeito do nosso e-book, a respeito do guia prático. O que tem nesse guia prático? Eu quero o link, por favor, compartilhem. Então, nós prometemos, né, doutora Ana Márcia, que nós faríamos podcasts, lives, para trazer para vocês, assim, já bem detalhado, informações bem precisas, ou pelo menos spoilers do que vocês terão acesso se vocês abrirem, né, o link, imprimirem o seu guia prático no azul do mar. Então, a primeira parte do guia prático, ele fala sobre o quê, doutora Ana Márcia? Sobre o diagnóstico, certo? Que é essa responsabilidade que todo médico
tem, né, de perceber os primeiros sinais, mas muitas famílias não sabem, não têm muita certeza. Nesse guia prático, se você, pai e mãe, o responsável, tiver uma duvidazinha sobre se sua criança está tendo um desenvolvimento atípico, essa família vai conseguir perceber os sinais se tiver acesso a esse guia prático? Sim, com certeza, porque como você mencionou no bloco aqui anterior, você disse, né, o transtorno do espectro autista tem tratamento. E esse tratamento tem época, ele tem uma janela, ele tem uma oportunidade para que esse tratamento aconteça. Não é eterno. Essa janela se fecha. As habilidades do desenvolvimento infantil, a gente precisa aproveitar períodos cerebrais em que a criança é capaz de aprender ao ponto que ela pode se tornar indistinguível dos pares dela. Para que isso aconteça, nós não podemos perder a janela de oportunidade cerebral da neuroplasticidade cerebral. Então, a primeira parte desse guia ensina, sim, você, população, educadores, saúde, nós precisamos saber como que o transtorno se manifesta em crianças cada vez menores. Porque se esse transtorno, a criança nasce com ele, e eu vou perceber os sinais à medida que as competências motoras, de linguagem e sociais começam a aparecer, eu posso sim, cada vez mais precoce, perceber os sinais precoces. Então, esse guia prático, ele encoraja as famílias. Você não está errado. Você percebe que a sua criança é diferente. Questione, volte no médico, fale isso para ele. Então, ele fala como um guia prático que ele é, de maneira muito simples, muito leiga, muito assertiva, sim, do ponto de vista de simplicidade, para que você entenda por que o seu filho de fato está atrasado e o que você deve fazer do ponto de vista médico para conseguir o que nós chamamos de presente para ele, que é receber um diagnóstico cada vez mais precoce. Ótimo, excelente. E também nessa parte aí da saúde, além do diagnóstico, dos sinais do diagnóstico, sintomatológicos, né, do autismo, também tem uma parte específica sobre o tratamento, né? Qual é o tratamento com maior evidência científica hoje praticado no mundo, que pode trazer ganhos significativos para o seu filho. Então, nessa parte da saúde, você vai também ter acesso a qual é o tratamento padrão ouro para o seu filho, o que esperar de cada profissional, não é, doutora Ana Márcia? Como é realizado esse tratamento no dia a dia? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? A gente já vai para a parte do direito, que eu estou fazendo por blocos para ficar mais didático, né? Então, realmente é um ponto muito importante que foi, na verdade, o que te motivou, né, doutor Helder? Ver a dificuldade das famílias, né, igual eu falei, que é uma trajetória muito árdua. Primeiro, até chegar ao diagnóstico, encontrar um profissional que consiga tecnicamente, que tenha coragem, porque às vezes o profissional, a gente sabe, que às vezes até tecnicamente ele sabe que a criança tem um diagnóstico e eu não sei porquê, nem sempre ele assume isso e bate o carimbo, né? O que eu não entendo por quê, porque a lei Berenice Piana, ela encoraja o médico muito mais a errar dando o diagnóstico do que não dando. E o próprio DSM-5, que te dá ao médico a possibilidade de dar um diagnóstico provisório. Sabia disso, doutor Helder? Diagnóstico provisório, ou seja, você acha, então dê o diagnóstico. Depois, se essa criança perder os critérios, retire o diagnóstico. Ou seja, não há nenhuma punição, não há nada que possa deixar o médico numa situação delicada se ele der um diagnóstico quando ele suspeitar do espectro autista. Justamente porque existe um tempo para que esse tratamento aconteça e esse tempo não é eterno. Aliás, esse tempo é muito breve. Então, nós não podemos perder esse tempo. Então, nós precisamos fazer... o que motivou o Dr. Helder foi justamente, após essa primeira dificuldade inicial, perceber que as crianças não recebiam, de fato, um tratamento correto. Então, só encerrando, esse guia ensina, sim, você, pai e mãe, a garantir que a operadora de saúde, ou o SUS, ou particular que seja, esteja ministrando no seu filho uma terapêutica correta. Porque você é um leigo, você não sabe, né? O pai
têm profissões diversas, o pai e a mãe. Então, como garantir que o meu filho está, de fato, recebendo o tratamento chamado ABA? Né? O guia prático te ensina isso também. Muito bem. Doutor Helder, vou só passar aqui a palavra para o senhor. Doutora Ana Márcia disse que o compromisso e o dever dela, né, como médica, o dever como ser humano de compartilhar informações foi o que levou ela a aceitar esse desafio de escrever o manual. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, antes da gente entrar no direito, do porquê, o que aconteceu lá na promotoria, para que o senhor pudesse se interessar tanto pelo autismo, para que o senhor pudesse sentir na pele como se fosse pai de um autista. E a gente sente isso do senhor, sabe? A gente sente que o senhor faz além do que o seu trabalho pede para que o senhor faça. A gente sabe, a gente vê isso nas suas ações, né, na sua fala. Então, o que te levou? Por que o senhor viu tão necessário? Lógico que foi um pedido das Mães em Movimento pelo Autismo, mas o senhor gostaria de explicar um pouquinho rapidamente o sofrimento dessas famílias batendo na porta do Ministério Público? Eu falo assim, são missões que Deus coloca na frente da gente. Eu sou um promotor de justiça, estou apaixonado pelo que eu faço, assim. Eu acho o papel do promotor de justiça na sociedade, principalmente a estruturação dentro do Brasil, única no mundo. Então nós temos um arcabouço constitucional de respaldo do papel do Ministério Público, e que não tem em outros países com a abrangência que foi desenhado na nossa Constituição. Então, o Ministério Público ele luta pelos direitos individuais, os direitos sociais e os direitos individuais indisponíveis, né? O individual indisponível está ligado ao direito à vida, à saúde, que é aqueles bens mais caros da sociedade. Educação, garantia de educação, saúde principalmente nessas áreas aí. E a história do autismo no Brasil, assim, o conhecimento no Brasil no mundo é muito recente. Então, a doutora sabe melhor que eu, assim, o diagnóstico foi aumentando, né? De maneira geral, eu tenho aprendido muito acho que não chegou a 2 anos que me chegou essa demanda e a gente começou a envolver, estudar. Então, o diagnóstico o número de diagnósticos tem aumentado. Então, nós temos uma realidade social, né, um dever, principalmente do Estado, em garantir o direito de saúde para essas pessoas e o tratamento. E foi muito recente. Então, assim, o poder público não está estruturado, né? Receber um diagnóstico de autismo de um filho, assim, eu não vou falar assim, eu sinto que a pessoa... Assim, não sinto porque eu não passei por isso. Mas a percepção que a gente tem é de uma angústia muito grande. E em muitos casos, assim, conhecimento tanto da literatura como da entrevista com as mães também que a gente faz no Ministério Público. Então há um período assim, de negação do diagnóstico e não ter iniciativa de procurar o tratamento, a ajuda. E não só programa, é muito difícil também esse tratamento hoje. Para o SUS, mesmo para quem tem plano privado, tem muita dificuldade também. E o tratamento particular é para poucos. Mas esse diagnóstico também é difícil para todas as crianças, independente da classe social. É claro que as pessoas de classe social economicamente mais vulneráveis é mais difícil ainda. Mas, assim, como eu falei assim, nós temos que... É um trabalho de construção. Eu coloco assim, o papel da gente que trabalha com cidadania, a gente não vai resolver tudo. Mas eu acho que tem um compromisso geracional. Nós temos que colocar a nossa meada de tijolos na parede para a geração da frente colocar a meada da frente, até a gente construir uma catedral. Então, esse contato com as mães, eu fui vendo a dificuldade. E aí, essa busca aí da ajuda da doutora Márcia, doutora Márcia, gostaria que ela explicasse para a gente também a questão do diagnóstico e da interação com os outros profissionais. São vários profissionais que trabalham, equipe multiprofissional, para trabalhar nesse tratamento. E nós vimos de tudo, assim, diagnósticos muito incompletos,
Sim. que chega, às vezes, no plano de saúde só com a indicação do código, Laudos genéricos, né, do, doutor? o que a gente chamou no plano de laudo genérico. É pouco, precisa ter a interação da equipe multidisciplinar para dar o tratamento adequado. E também, vimos também, assim, às vezes, total destruturação dentro do SUS. Então, o SUS não tem uma política pública ainda voltada específica para o autismo. Nós vimos uma portaria agora do mês de junho, que ela precisa ser regulamentada, junho do último ano, que precisa ser regulamentada, assim, os primeiros passos, até com política nacional, estão sendo dados agora. Tinha uma portaria de 2013, mas é uma coisa que não era para o autismo. Então, está surgindo agora, então tem esse movimento dentro do SUS para organizar isso dentro do SUS. Então, é tudo muito novo. Mas, assim, como a doutora falou, tem a janela da oportunidade da criança, ela vai especificar aqui a data, por volta perto de 1 ano, esse diagnóstico tem que ser feito, né, doutor? É perto de 2 anos, 1 ano e 7 meses, 8 meses, pelo que eu aprendi. E, então, é muita coisa para se aprender. E é muita angústia para as mães, para os pais, isso. Então, uma coisa que a gente estimula é buscar ajuda com as associações. Na minha cidade, lá no interior, não tem associação. Vamos fazer uma. Sim. Não é impossível. E esse é o nosso né? objetivo do MMA. Né? Ajudar outras mães de cidades do interior e de outros estados que a gente recebe essa demanda a se estruturarem primeiramente como um movimento, que foi assim que a gente surgiu, e depois, obviamente, se organizarem para que a gente possa ter voz, né? Uma voz coletiva diante das autoridades, para que a gente possa mudar a realidade dessa geração, que foi sempre o meu sonho. Eu sempre disse, né, Dr. Hilder, para ele, que o meu sonho, quando a Mica foi diagnosticada, era mudar a geração dos autistas da minha filha, da Micaela. Eu queria muito e quero muito ainda, e ainda não perdi a esperança, que a gente possa, obviamente, colocar esses tijolinhos, mas de uma forma muito rápida. O Dr. Hilder às vezes fala, não, calma, Letícia, você não vai conseguir mudar o mundo, mas assim, aos poucos a gente vê que a transformação tá acontecendo, né? A gente vai mudando as coisas. Já temos movimentos que nós fizemos em conjunto, inclusive no Ministério da Saúde, né? Com o apoio do senador Cajuru e também daqui do Ministério Público, e aos poucos a gente vai chegando nisso. Mas essa mudança geracional que a gente está dizendo aqui é para você, pai e mãe, responsável por alguém que é autista. Esse guia prático, ele é uma porta, ele é a sua oportunidade de tirar todas as dúvidas que você tem. Talvez não todas, mas assim, a maioria das dúvidas que você tem assim quando você recebe o diagnóstico ou quando você já está recebendo o tratamento da sua criança pelo SUS ou pelo plano de saúde. Tem muitas dúvidas, porque você não sabe se o tratamento está sendo aplicado da forma adequada. Já que a gente fala de urgência e de janelas que vão se fechar de neuroplasticidade, a gente não pode arriscar. Você não pode arriscar a única oportunidade que o seu filho tem de ter acesso ao tratamento adequado. E ainda que você não tenha condições financeiras de ter acesso a esse tratamento, você pode aprender sobre o tratamento. Tem muita coisa na internet, inclusive gratuita. Esse e-book é gratuito, ele é digital, de fácil acesso, e através desse e-book você vai poder saber qual o norte. E ainda que você não tenha plano, ou que no SUS você esteja esperando há 1 ano aí até um diagnóstico, já percebendo os sinais, porque o e-book vai te mostrar os sinais do diagnóstico, ele também vai te falar sobre o tratamento. E talvez você mesmo pode ajudar. Claro que essa não é a sua responsabilidade, tem que ser para profissionais especializados. Eu digo no caso da ausência ou de uma espera muito longa, mas você vai ter essas informações. Então, essa questão, a dificuldade que eu percebi também, né, basicamente de entrevistas com as mães que chegam ao Ministério Público, reuniões que fizemos lá com um grupo de mães, e eu aprendi muito com o MMA, com a doutora Márcia, com outros profissionais que tiveram conosco, conhecer como que é, uma vez o diagnóstico, a primeira grande dificuldade. É um diagnóstico correto. E depois o tratamento com as equipes. Então, tem uma parte no livro assim, como é que vai ser o tratamento? Como é que funciona? Sim. Então, é o seguinte, quem não está nesse mundo, às vezes, não tem nada. Como é que vai ser o tratamento, filho? Aqui está explicando. Sim. Geralmente, é toda semana,
algumas horas por semana com fonoaudiólogo, com psicólogo, analista de comportamento, com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo. Fala aqui sobre nutrição e restrições alimentares, né? Muito importante essa seletividade alimentar. Seletividade então alimentar. fala um pouco de tudo e assim, é claro que tem o guia serve para a parte. O advogado quiser ler aqui também, ele vai ter tem muita nota de rodapé, nota de rodapé com toda a legislação, serve também, mas nem é voltado para o pai mesmo. Não tem tratamento nenhum na cidade do interior de Goiás lá e tal. Aqui te ensina como é que fazer uma petição, uma carta escrita ao poder público. Senhor prefeito, está acontecendo isso. E às vezes a pessoa assim, como é que eu chego lá? Não, você vai pôr por escrito. Poder público trabalha com escrito e pega o protocolo. Até isso eu explico. Sim. Fazem 2 vias, entrega uma, pega o protocolo, anota a data, o nome, como ir lá no Ministério Público, como ir na Defensoria Pública, onde tem, né? Sim. Tem Conselho de Saúde do município? Como provocar o Conselho de Saúde para trabalhar? Tem vereador? Como provocar a Comissão de Saúde da Câmara para poder trabalhar? E movimentar. E o estímulo, já vou repetir porque eu acho muito importante, que os pais se unam. Sim. Que os pais se unam. Né? Então, o percentual da população que tem autismo, vamos dizer, próximo de 1%, é um grupo pequeno. Então, perto dos problemas da saúde, às vezes parece pequeno. Né? Então, tem que unir para fazer a voz valer. E os órgãos pelos quais ele pode buscar. Toda cidade tem um promotor de justiça da área da saúde responsável por ela. Tem o vereador, tem o prefeito, tem o conselho de saúde, né? Tem o conselho tutelar. Todos esses órgãos a gente explica a função dele, como que peticionar e tal. Por assim, o que a gente não quer, não fique em casa sozinho, eu não tenho condições de buscar ajuda. Você tem condições de buscar ajuda, nós damos meio. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu não estou falando que vai ser fácil. Para que a gente trabalhe 8 horas por dia, tem uma luta histórica. Muita gente lutou para a gente ter esses direitos de saúde, educação, cidadania. Então a história da cidadania é uma história de luta. E a história do autismo também é uma história de luta. Agora, lutar sozinho é mais difícil que lutar acompanhado. Então, por isso, esse incentivo de procurar ajuda, procurar outras famílias, para poder garantir esses tratamentos. Independente da classe social de onde a pessoa mora, a criança autista ela tem o direito ao tratamento. Ela tem o direito ao melhor tratamento, é o que diz nossas leis. Nós temos todo o arcabouço jurídico, não falta nada. Não falta nada do aspecto jurídico. Mesmo, né? Agora, volto a dizer, entre ter o direito e exercer o direito, tem um caminho. Esse caminho tem que ser percorrido e é você, pai, mãe, responsável, você que tem que ajudar. Eu não entendo muito. Chama alguém para poder ler junto com você, põe para a lei e vamos buscar esse devido tratamento. Acho que dentro desse contexto, a gente pode deixar aqui uma reflexão também, né? Que o sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. E é isso que eu vejo que esse guia traz para vocês, pais, mães, inclusive pessoas que trabalham com autistas, até mesmo você, profissional. Se você tiver alguma dúvida, aqui nós temos uma parte que fala só sobre os direitos e as garantias das crianças, das pessoas autistas ao acesso ao tratamento adequado. Então, até o próprio profissional, a gente vê hoje, infelizmente, no mercado, pseudoprofissionais, pessoas que se intitulam especialistas, né? Porque a gente não pode negar que o autismo também virou um comércio, né? Se intitulam especialistas e, infelizmente, se aproveitam muitas vezes da inocência, da ingenuidade das famílias que não sabem sequer o que cobrar daquele profissional. Então, nesse e-book digital, as famílias terão acesso às informações, o que elas precisam cobrar de você. Por exemplo, se você atua com crianças autistas, você é um
se diz especialista, por que não mostrar para as famílias as suas certificações? Aqui o Ministério Público vem trazendo esse direito, né, de acesso a esses documentos que você tanto nega muitas vezes a essas famílias. Se você é certificado, fale, mostre para as famílias que você tem essa certificação, porque a gente tem muita angústia no nosso coração. Como eu disse, a gente não pode perder tempo, então a gente quer ter pelo menos a certeza que aquele profissional que está atendendo o nosso filho, ele tem realmente capacitação para estar fazendo esse trabalho, que não é fácil, né? Então nós temos também outra parte, como o Dr. Helder disse, que se você, família, você não sabe para quem perguntar sobre, nossa, e agora? Eu fui no SUS e está demorando demais, sabe? O atendimento para marcar minha consulta com o neuro, para o meu filho receber o diagnóstico. Se o SUS está demorando, se você está numa fila esperando há muito tempo, não precisa esperar. Aqui o Dr. Helder colocou de forma muito detalhada qual é o caminho, tá? Uma vez que você sabe que seu filho é autista e você tem esse direito, para você exercer esse direito existe esse caminho e ele te dá todas as dicas para que você possa, dentro do SUS, alcançar e ter esse direito atendido ao diagnóstico o mais rápido possível. Vai acontecer imediatamente? Talvez não, mas pelo menos você vai ter armas e ferramentas, você vai saber como acessar isso dentro do SUS, ou também se você tiver plano de saúde, se houve uma negativa, certo? Como é que você vai fazer? O que você tem que fazer primeiro diante de uma negativa? Aqui na parte do direito, o Dr. Helder, ele explica quais são as denúncias que você tem que fazer, os registros, os protocolos na agência de saúde, ou até mesmo no Ministério Público, ou no PROCON do Estado. Ele te explica o caminho certinho e tem também, no finalzinho, os modelos de denúncias. Ou seja, você tem um guia completo, até para nós advogados, Dr. Helder, eu confesso que eu fiquei muito impressionada com a riqueza de detalhes, com o cuidado que o senhor teve, porque muitas vezes as famílias não têm acesso a um advogado, mas não estou dizendo que o manual está substituindo um advogado, mas ele tem muitas respostas que talvez um advogado cobraria até uma consultoria para te mostrar o caminho. E o e-book, ele te traz isso, né? Ele te dá pelo menos o caminho e como você chegar a isso. E ao Ministério Público também, doutor, porque muitas pessoas têm até medo do Ministério Público, elas não entendem, né, a população em geral. Nossa, eu vou no Ministério Público, mas como que é? Fica com vergonha de ir. O que é o Ministério Público? Ele acabou de dizer, é a casa do cidadão, é a sua casa. Foi assim que eu fui recebida, doutor. O Ministério Público, para mim, a minha visão sempre foi de muito respeito, mas hoje eu enxergo o Ministério Público como a nossa segunda casa e eu devo isso ao Senhor. As nossas mães da nossa associação devem isso ao Senhor, porque fomos recebidas nos momentos mais difíceis das nossas vidas, de muita dor, de rejeição. É a escola que rejeita, é o plano de saúde que rejeita, a rejeição, sabe? Então, saber que nós temos o apoio de vocês e que esse apoio do MP, ele foi materializado em um livro, em um manual, um guia prático, a gente sente uma gratidão que não tem fim, de verdade. E mais ainda, ter podido acompanhar, e eu falo qual autora, mas eu acompanhei essa construção desse e-book, e para mim foi uma honra muito grande, poder expressar os meus sentimentos como mãe, contar para as famílias, ou falar por elas, quanto é devastador, né, você ficar perdido diante do diagnóstico e também diante de negativas, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. Então, muito obrigada por isso, né? Quer acrescentar mais alguma coisa de detalhes que a gente esqueceu e que as famílias podem acessar? Não, eu queria ouvir da doutora Ana Márcia, ela explicar a exposição do médico e os outros profissionais que trabalham. Sim, o papel de cada um, como é né? que funciona isso, que é uma parte bem difícil para o começo do diagnóstico, e mesmo para quem já está com o tratamento, e às vezes essa interação médico-paciente, que é uma parte que ela explorou muito importante, porque em cima desse tratamento, por isso a primeira parte, Sim. que ela explicou como que o tratamento deve ser, que aí, se ela tem o direito a tratamento, o tratamento não está tendo, não só tratamento de qualidade. Sim. Nessa interação com os outros profissionais de saúde, gera muito conflito e perda de direito para as crianças, né? Sim. Autistas. Então, eu queria que a senhora falasse para o pessoal um pouco dessa interação com os outros profissionais. Como que é o trabalho da equipe multidisciplinar, né, na intervenção do autismo.
e também se a carga horária precisa ser intensa, tá? Perfeito, sabe? Eu vejo assim, ó, eu já escutei, inclusive, médicos especialistas na área, inclusive médicos, assim, experientes, né? Dizerem que não cabe ao médico traçar plano terapêutico. Porque eu não sou... Eu já escutei uma pessoa... Porque eu não sou fonoaudióloga. Polêmico. Por que você é médico, você não é fonoaudiólogo? Que bagagem você acha que você tem para dizer que aquela criança precisa de tantas horas? Você não é psicólogo, que bagagem que você acha que você tem para dizer que a criança precisa de 10 horas? Olha, eu penso o seguinte, vou dizer aqui em público, né, o que eu falo dentro do meu consultório. O profissional que escolhe, porque a escolha é minha, ninguém me obrigou a trabalhar com neurodesenvolvimento. Então, o profissional que escolhe atender crianças, trabalhar com neurodesenvolvimento, atender crianças com atrasos e prejuízos do neurodesenvolvimento, tem sim a obrigação de estudar, se capacitar e ter capacidade técnica para perceber o que depende dele garantir em termos de horas para aquela criança. De prescrição de horas. Prescrição médica. Porque uma coisa é o diagnóstico, né, doutora? E a outra é a prescrição médica do tratamento. Porque eu não sou bioquímica e não faço um antibiótico, não produzo um antibiótico, mas quem prescreve a dose, a posologia de quantas em quantas horas e quantos dias ele vai tomar para salvar a vida de uma pessoa com meningite, com pneumonia, com gripe, com influenza, com Covid, é o médico. Sim. E ele não é bioquímico, ele não tem indústria de laboratório. Então, se o médico se predispõe a trabalhar com o desenvolvimento infantil, ele precisa dessa capacitação, e eu ainda ouso a dizer que o médico que nega isso para a criança pode ser condenado por negligência médica. Porque no código do CFM, no nosso código de ética médica, está escrito que eu tenho obrigação de usar todo o conhecimento e todas as ferramentas que tem ao meu alcance para que eu promova o tratamento, a cura, ou, quando não possível a cura, a amenização dos sintomas para o meu paciente. Então, eu acho que é claro que cabe ao médico que trabalha nessa área saber o protocolo mínimo de estimulação precoce de uma criança e que precisa, sim, dependendo da idade, do que aquela criança precisa em termos de horas, em termos de profissionais. Se uma criança que tem um padrão restritivo evitativo alimentar, que coloca em risco a saúde, o crescimento físico dela, e que ela pode chegar a correr um risco, inclusive, de vida, por padrão evitativo restritivo alimentar, que método, que profissional que eu tenho que solicitar para essa criança. Porque se eu não solicitar, essa criança não terá acesso a esse tratamento. Se ela não tiver acesso ao tratamento, ela corre um risco muito grande, tanto de vida quanto no seu desenvolvimento. Então, cabe ao médico saber qual criança que é imprescindível que ela seja avaliada pelo psicopedagogo, que ela seja avaliada pela psicomotricidade, ou não, essa criança aqui só precisa de psicologia ABA. Que tipo de psicologia ABA que essa criança vai precisar? É estimulação precoce pura, porque ela é pequenininha, ou eu já tenho que pedir mais focada em treinamento de habilidades sociais? Cabe ao médico a pormenorização desse tratamento, excelente, excelente, doutora. E tem uma parte específica aqui no nosso guia, na parte do direito, que o doutor Hilder também explica sobre a responsabilidade do médico, né, doutor? O senhor gostaria de falar isso? A responsabilidade de diagnosticar e de prescrever. O senhor poderia falar a respeito? Não só sobre os aspectos deontológicos da profissão, que já foi dito aqui, mas assim, dentro do SUS e dentro do plano de saúde, né, que são os se o médico não indicar o tratamento do terapeuta ocupacional, por exemplo, um profissional que nós falamos aqui, ele não vai ter como exigir da operadora de plano de saúde o atendimento do terapeuta. Porque é um ato então, jurídico, assim, é um documento jurídico. Se esse diagnóstico, o que a gente chama de estar incompleto, você está podando direitos de outra parte.
Então, até eu invoco aqui um outro ponto. Às vezes, vamos supor uma cidade muito pequena do interior, assim, do Brasil, né, o de Goiás aqui, que esse médico, ele se ele não tem esse conhecimento, que ele interaja com esses outros profissionais, vá conversar com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, e volte dessa interação com esses profissionais, que ele volte e feche o diagnóstico. O melhor diagnóstico é aquele da equipe multiprofissional, que é o direito da criança. Então, assim, mas não deixe de prescrever, porque o direito, aí eu vejo assim, o diagnóstico, ele nasce como ato jurídico para o direito da criança. Ato jurídico no direito é aquele que faz nascer o direito. Então, ele tem o direito à saúde, tá? Abrangente. Mas o direito ao terapeuta ocupacional só vai nascer a partir da prescrição do médico. E por quê? Porque no Brasil, somente o médico, pela lei do ato médico, tem a autoridade, competência exclusiva de prescrever, não é, doutor? Diagnosticar e prescrever. Então, assim, a gente aprende isso também na cartilha. Então, você, médico, que tem a autoridade exclusiva, tá, soberana de diagnóstico no Brasil é assim, fora do Brasil é diferente, mas no nosso país você tem responsabilidade para dar esse diagnóstico e prescrição médica. A dosagem das terapias e quais as terapias precisam ser descritas de forma muito detalhada, como a doutora Ana Márcia disse, porque senão essa criança não vai ter o direito jurídico, né? O ato jurídico não nasce para que ela possa pleitear isso tanto na via privada ou via pública. Nós tivemos o auxílio também de alguns profissionais, queria que você citasse o nome delas aqui. Sim. Que o MMA nos ajudou a ter contato com alguns profissionais que mostraram o plano de intervenção, né, para a pessoa saber, não, o diagnóstico médico é uma parte, o plano de intervenção do terapeuta ocupacional é outro, o plano educacional individualizado do análise de comportamento é outro plano, que vão se complementando. Sim. Então, até para saber o que está recebendo. Então, na cartilha também, essas profissionais, elas nos ajudaram a disponibilizar para um paciente hipotético, né? Sim. Caráter didático, como que seria esse plano, para o pai pelo menos ter uma noção também do que ele está fazendo. Sim, eu vejo que o Dr. Hilder teve esse cuidado de colocar aqui, de pedir a ajuda desses profissionais que nós indicamos, para que a família tivesse uma noção do que é um plano terapêutico, porque assim, se nós estamos falando de ciência ABA, se nós estamos falando de análise do comportamento aplicada, a gente tem que necessariamente ter um plano terapêutico de intervenção e objetivos de intervenção, né, de habilidades que serão trabalhadas. Mas, ao mesmo tempo, não é porque a gente está falando de fonoaudiologia ou de terapia ocupacional que a gente não tenha que ter um plano também de intervenção terapêutica, porque você tem um objetivo terapêutico para cada área multidisciplinar. Então, nós tivemos a participação, né, e queremos agradecer a doutora Tatiane Grigolato, que é terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial de GENERS, que trouxe o plano terapêutico de TO. Então, você familiar, se você está fazendo terapia ocupacional com seu filho, a sua TO precisa te mostrar um plano terapêutico de intervenção. Pede para ele, olha, me mostra quais são os objetivos que aqui dentro da sua área você está trabalhando com a minha criança. O que eu posso esperar, tá, dessa intervenção? Temos também a doutora Liliane Teles, que é a fonoaudióloga, que também compartilhou com a gente um plano de intervenção terapêutica. Temos a doutora Elaine Luiza, que é analista do comportamento, inclusive também da minha filha, que também compartilhou com a gente esse plano de intervenção. Então, vocês têm, assim, exemplos muito claros de como deveria ser um plano de intervenção. E vocês podem comparar com o que a criança de vocês está tendo acesso ou não. Igual o doutor Hilder falou, né, Letícia? Se o médico está inseguro, ok, sem problema. Ainda mais para o espectro autista, que é uma área que todos estamos crescendo e melhorando.
compartilha, liga para os profissionais, conversa. Até mesmo porque tem aquela questão da investigação, né, doutora Ana Márcia? Tem médicos, por exemplo, que eles não colocam ali, já vou diagnosticar, mas eu vou colocar essa criança sob investigação. Então, para investigar, eu vou direcioná-la para uma equipe multidisciplinar para que eles possam, se o médico não tem segurança, se o médico não tem aquele olhar clínico, assim, bem cirúrgico como você, que já trabalha há tanto tempo na área, que olhou para minha filha de 11 meses e já sabia que ela era autista, com todas as características autísticas, e não esperou, né, esse tempo, e eu tive a oportunidade de lutar por tratamento. Imagina se eu não tivesse tido essa sorte. Então, se o médico não quiser se sentir inseguro, ele pode pedir ajuda, mas o ideal seria que ele, no momento que ele já diagnostica ou verifica, não sou médica, mas como mãe eu esperaria isso de um médico. Não, eu estou vendo sintomas claros aqui de autismo, ainda que eu não tenha certeza, eu já vou prescrever, porque o direito de intervenção precoce é inclusive para aqueles diagnósticos não definitivos. Como diz a lei. É isso que a lei Berenice-Piana diz. Então, ainda que eu não tenha um diagnóstico definitivo, eu tenho direito a ter acesso a essa intervenção precoce, né? Por quê? Porque eu tenho um atraso, de qualquer forma aquela criança tem um atraso, que se tratado corretamente, a criança vai se desenvolver bem e não será confirmado o diagnóstico de autismo, mas se não tiver, se for realmente autista, ela não perdeu aquela oportunidade. Perfeito. Muita informação, às vezes para passar no podcast, mas assim fica o nosso estímulo aí. Uma coisa que a gente não falou ainda, na parte de plano de saúde, todo detalhamento, como falar, a própria operadora de saúde, ela tem o seu atendimento. Depois existe a Agência Nacional de Saúde, que também tem um atendimento, onde você pode fazer sua reclamação. Então a gente explica passo a passo, até cada evento que ocorre, como anotar, como fazer a prova, registrar, como você deve pegar uma testemunha, não é negativa. Então, assim, o básico para a pessoa poder... A sensação de direito violado é muito próximo, quase todo mundo tem. Negou o tratamento para o meu filho, alguma coisa assim. Agora, como fazer prova de se levar a isso, criar a prova, que o direito ele só vai ser exercido a prova, para poder ser exercido. Se não conseguir... com esses órgãos, PROCON, dentro do próprio Ministério Público, Defensoria Pública, ou até como chegar em juízo. A gente indica como fazer a prova, para se chegar o caso de ajuizar uma ação, né, como que tem que levar. Então, por exemplo, na hora de ir ao Ministério Público, Defensoria Pública, então eu indico lá, leva o documento seu, da criança, comprovante de endereço, todos esses detalhes, para já adiantar, até para não perder tempo, ter que ir 2 vezes no mesmo órgão, porque chega lá, os documentos estão incompletos. Então, eu preciso ir no Ministério Público, tem explicado aqui. Posso ir na Defensoria Pública, tem explicado aqui como, né? Como que você precisa chegar a esses órgãos. Eu preciso na Câmara Municipal. Se for movimentar os vereadores da cidade para nos dar apoio político para conseguir a intervenção junto ao Poder Executivo para chegar. Tem a indicação também, né? Então, assim, é não ficar parado, né? Então, assim, a última coisa que você pode fazer é não fazer nada. Sim. Você tem o direito ao tratamento. Você tem que fazer alguma coisa. Sim. Há momentos na vida, eu brinco assim, que a situação chega para você olha para trás, não tem ninguém, é comigo mesmo. Então, seu pai, sua mãe, tem a hora que é a senhora, é o senhor, que precisam, hoje, às vezes tem muita família de mãe sozinha, né? Sim, a maioria. Com toda a dificuldade. Então, nós só tem que ir. Tem muito atendimento nesses órgãos também por telefone, por WhatsApp. Passar os documentos, abrir, a gente abre uma notícia dentro do Ministério, a gente chama de notícia de fato. Chegou, você pode fazer uma notícia, quer dizer, uma notícia de uma violação de direito pelo WhatsApp.
E aqui você Pelo vai site do Uhum. Ministério Público, como entrar lá alguém vai ligar para o senhor. Tá vendo? Então, o órgão público, ele trabalha com o protocolo. Uma vez que gerou o protocolo dentro, esse procedimento vai ficar lá até ser resolvido. Até ser resolvido. E se não chegar ao que você quer também, o promotor de justiça tem que justificar. Existe um conselho superior para justificar. Não tem engavetamento. Não Olha existe só, isso. muito Tem importante. justificar, você vai ser ouvido e tal. E tem as instâncias de colocar. Interessante, doutor. E assim funciona a Defensoria Pública e outros órgãos Porque também. algumas Então, famílias já reclamaram que chegaram no Ministério Público e praticamente assim, não aconteceu nada, não foi dado andamento, algumas vezes foi engavetado. O que ele está dizendo aqui é que se isso acontecer com você, você pode inclusive recorrer dentro do próprio órgão, né? assim, não tem como engavetar. Pode ser decidido por um arquivamento. Sim. Às vezes acontece também, você pega um telefone. Isso eu falo para o SUS também, o atendimento no SUS. Mantenha o telefone no SUS. Se trocar de telefone, tem que avisar o SUS. Uhum. Lá em Aparecido do Goiânia, nós temos 36 pessoas trabalhando, só ligando para confirmar consulta. É outra campanha que a gente precisa começar. Então, assim, às vezes a pessoa tenta dar o retorno uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o procedimento ele tem que encerrar. Às vezes encerra, às vezes por falta de comunicação. Então, manter esse telefone, atender quando for o caso e não encerrar o atendimento. Você vai saber se o atendimento foi errado. E vai ser encerrado com a garantia. Nem que seja a última instância, que é provocar uma ação judicial e provocar o Poder Judiciário para que um juiz decida e obrigue o município, o Estado, a União, o plano de saúde a poder garantir o direito do seu filho. Então, olha só, resumindo, aqui, né, nesse e-book você tem uma partezinha que o Dr. Helder ele explica, inclusive sobre produção de provas. Vocês entenderam que ele vai te guiando por todos os caminhos que você pode percorrer para ter acesso a essa garantia do direito à saúde do seu filho, ao tratamento. E caso, em último caso, se você percorreu todos esses caminhos e você não conseguiu, então a gente com certeza teria que judicializar. Então, se esse é o seu caso, de você ter que judicializar, aqui você já tem todas as dicas sobre produção de provas, o que você precisa produzir para que você possa fundamentar, e o seu advogado possa fundamentar, ou a Defensoria Pública fundamentar, tá, o seu pedido para um juiz que vai garantir que o seu filho tenha acesso à saúde. Chegamos ao fim, né, do nosso podcast sobre esse book maravilhoso no Azul do Mar. Eu gostaria só de finalizar perguntando a pergunta que todo mundo faz: onde é que eu consigo ter acesso a esse e-book? Como é que eu faço para ter acesso a esse e-book, Dr. Helder? Na página do Ministério Público, www.mpgo.mp.br. Só de ir rolando a página, mais embaixo tem as informações, vai ter esse símbolo, né, no azul do mar. E até um agradecimento à assessoria de comunicação do Ministério Público, que fez um trabalho maravilhoso, vocês vão ver lá dentro. E lá tem esse símbolo, só clicar e vai baixar. O e-book pode se consultar lá mesmo, ou pode baixar o arquivo PDF para você ler depois com calma, tendo seu celular ou onde você quer. E também o link de acesso, a doutora Ana Márcia compartilhou na bio do Instagram dela. Qual que é seu Instagram, doutora Ana Márcia? Tá lá o link permanente lá, doutora Ana Márcia Guimarães. No meu Instagram, pode baixar, viralizar, compartilhar, que realmente é para vocês, né? Que foi feito com todo empenho, amor, carinho, dedicação. Sim. E também você tem acesso ao link, tá? Ao e-book, no nosso IG, né? Do Instagram, que é @Mães em Movimento pelo Autismo, ou pelo meu Instagram pessoal também, adv.leticia.amaral. Então, não tem desculpa para você não ter acesso ao seu e-book no Azul do Mar. Também, como última dica para a gente finalizar, no finalzinho, nós, né, sugerimos para vocês dicas de livros, de sites, muito importante falar isso, porque o e-book, ele é um guia, e esse guia vai te levar para outros caminhos para que você tenha acesso a informações mais completas ainda, né, sobre o tratamento. Então, a gente sugere para vocês leituras e sites seguros que você pode complementar todas as informações necessárias para você
trilhar um caminho mais leve, mais seguro nessa jornada que é infindável, né? Que é o autismo. É um mundo maravilhoso, como mãe eu posso dizer isso, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ser um tijolinho nessa construção, Dr. Helder. Muito obrigada, Ana Márcia. É uma honra caminhar ao lado de vocês dois, é uma honra poder participar da produção de algo que vai transformar realmente e impactar a vida das pessoas, que é a materialização desse sonho que a gente sonhou juntos durante um ano, que é o lançamento do nosso e-book Guia Prático no Azul do Mar. Muito obrigada a vocês. Obrigada. E obrigada a vocês também.